Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês como que funciona um atendimento meu, né? Muita gente pergunta, mas como é que é? Você já tem na cabeça tudo que você vai fazer, né? E não, na verdade, assim, o que eu tenho que ter na minha cabeça é o perfil dessa criança, né? Qual o nível de desenvolvimento que essa criança tá, o que eu sei que ela gosta, que ela não gosta, o que eu preciso desafiar ela, qual é o perfil sensorial dela, né? Porque aí eu sei mais ou menos que tipo de atividade eu posso propor, né? Mas assim, o que acontece de modo geral? A criança chega, ela entra na sala e aí eu vou observar, né? Eu vou trabalhar a observação, né? Eu vou ver o que ela vai explorar. É claro que algumas vezes eu já posso colocar alguns brinquedos, alguns materiais no chão para ver se ela vai explorar aquilo, né? E muitas vezes eu vou botar e ela não vai explorar, ela não vai dar mínima, né? Ela já vai para o que ela já conhece ou ela vai para alguma outra coisa nova que ela viu, que não estava no chão, que estava em outro lugar, né? Então, assim, o primeiro exercício é o de observação, né? Então a criança vai entrar, eu vou ter que parar um pouco e observar o que ela vai fazer, né? Até para eu sentir como que ela tá naquele dia, né? Se ela tá chegando muito desregulada ou se ela tá chegando bem, né? A ponto da gente de repente já sentar e já conseguir fazer uma atividade ou não, ou se eu preciso regulá-la antes, né? Então eu vou descrever até hoje um atendimento que eu tive, né? A criança chegou desregulada, né? Normalmente ele chega correndo, rodando umas rodopiadinhas, né? Aí ele tem um padrão aqui na sala de fazer sempre a mesma coisa e quando ele começa a fazer aquilo eu já sei que ele tá desregulado, né? E aí então eu e o pai pegamos o balanço, que na verdade é um lençol, meu balanço é um lençol, tá? Porque eu não tenho material suspenso, então vocês não precisam de muitos recursos para regular uma criança, um lençol basta e força no braço. Então a gente pegou ele, colocou ele dentro do balanço, quer dizer, a gente não colocou, né? A gente abriu o lençol no chão, né, e esperou que ele fosse sentar em cima, né, que ele já conhece, né, ele gosta, e aí ele foi, ele até viu, fez um sa, né, que balançar, e aí a gente deu uma função para esse sa que ele fez, balançar, talvez ele nem tivesse referindo ao balançar, mas a gente contextualizou aquilo para ele, né, colocou como se tivesse sido uma intenção comunicativa, e aí ele sentou dentro do balanço, e a gente balançou ele, a gente ficou fazendo brincadeirinha, contando até 10, aí a gente contava e parava para ver se ele continuava a contar, mas de uma forma muito respeitosa e com muita respeito ao tempo da brincadeira também, né? Sem querer acelerar, até porque o que a gente queria ali era regular ele, né? Uma vez que ele estava regulado, né? Ele mesmo levantou do balanço, lembra-se, lençol, e aí ele começou a explorar outras coisas. E a gente acabou até, aí teve até uma hora, foi engraçado, ele ficou de cabeça pra baixo, assim, né, com a cabeça no meio da perna. E aí eu também fiquei de cabeça pra baixo, um de frente pro outro, e ali a gente ficou, acho que uns 3 minutos, um olhando pro outro. Aí eu fazia um sonzinho com a boca, ele ia e tentava imitar, ele fazendo com a boca, a gente ria, um ria pro outro. Então assim, a gente teve uma grande interação ali na sessão, que foi eu e ele somente, sem nenhum brinquedo, de cabeça pra baixo. Né? Então, assim, daí a importância da gente seguir o interesse da criança, né? Então, talvez se eu tivesse programado uma sessão do tipo, olha, hoje vamos trabalhar com sei lá, os números, né? Aí eu botava ele sentado no chão, pegava os números para trabalharmos os números, eu ia estar até agora batendo cabeça, tentando fazer o garoto trabalhar com os números, né? Quando ele não teve esse interesse, não demonstrou esse interesse, né? E ele não estava regulado para isso. Né? Então, assim, é muito importante a gente seguir o interesse e os momentos de interação, muitas vezes os mais ricos vão vir quando você menos espera e quando você tenta entrar nessa onda da criança, né? De seguir o que ele está fazendo. Então, ele estava ali de cabeça para baixo. Eu podia ter falado, ei, vamos sentar direito, vira, senta direito. Olha o que eu ia ter perdido, né? Eu ia ter perdido 3 minutos de interação, né? Para uma criança como ele ficar 3 minutos interagindo, né? Puxa, é muito legal, né? Então, mas precisou eu ficar de cabeça para baixo junto com ele pra gente ter esse momento, né? Então, assim, a minha ideia aqui com esse vídeo é a gente pensar fora da caixinha, assim, sabe? Da gente perceber que às vezes a gente vai precisar fazer coisas diferentes, entrar no jogo da criança pra gente conseguir a interação, que é o que eu queria,
né? Para aí sim, dentro disso, eu poder expandir, né? Mas ele, no caso, é uma criança que as interações melhores acontecem com brincadeiras corporais, né? Então é a gente de cabeça para baixo, fazendo sonzinho com a boca, fazendo massagem, fazendo cosquinha, né? Então assim, não existe assim, vou preparar a sessão para ele. Não tem como eu preparar a sessão para ele, né? Eu tenho que, a partir do que eu já conheço dele, eu vou seguir no interesse dele e aí eu posso avaliar se eu trago ou não um outro brinquedo, né? Uma outra atividade, digamos assim, né? Então, assim, eu não tenho e o que eu costumo até fazer com as crianças que já têm um entendimento melhor, né, e conseguem se expressar melhor, eu deixo elas escolherem a atividade, né, e isso é muito legal, porque você traz uma confiança muito grande também na criança, né, e ao mesmo tempo eu trabalho o limite e a frustração, né, do tipo, olha, você vai escolher essa atividade, agora depois eu que vou escolher. Né? E aí muitas vezes eu até escolho uma atividade que eu sei que a criança não curte muito, né? Porque eu tenho que ensiná-la a lidar com a frustração, a de saber que, olha, tem horas que tudo bem, você não curte tanto, mas você vai fazer, porque eu quero brincar com isso, né? E na escola ela vai ter que fazer muitas vezes coisas que o grupo quer fazer e que ela não quer fazer, né? Então, assim, você vai trabalhando essas coisas com muito respeito, né? Com muito cuidado, e não simplesmente, olha, a sessão que eu programei hoje, vamos sentar, fazer tinta, depois nós vamos sentar, trabalhar os números, vamos fazer massinha, isso, aquilo. Não, é uma coisa muito mais livre, e o livre não significa não estar estimulando a criança no que precisa ser estimulado, tá? É simplesmente uma outra forma de você abordar, de você conseguir isso tudo, uma forma muito mais respeitosa, né? Aquela história, se você ficar assistindo uma aula chata, você, não vai ter interesse nenhum naquilo, né? Aquilo vai ser uma tortura pra você, né? Agora, se for um professor muito legal falando, você vai querer ficar ali, né? E talvez esse professor vai até falar coisas que não sejam tão do seu interesse, mas ele é tão legal que você vai querer escutar o que ele tá te falando. Bom, então é isso, né? Só queria passar um pouco de como que é esse meu processo do atendimento, que muitos profissionais até ficam curiosos, né? E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!